Que maravilha. Parece que agora vamos conseguir entrar. Deu certo, muito bom. Agora, deu Gra- certo. Seja bem-vindo, doutor Fábio. Obrigado, obrigado. Por fim, né, a Muito. gente conseguiu entrar aqui. No fim, a gente conseguiu entrar. Que bom. É, Mas Deus é maior, né? é, Tanta coisa, tantos percalços ali, para a gente conseguir falar uma coisa muito boa. Vamos conseguir falar sobre saúde, conseguir falar sobre essa terapia maravilhosa que é o biomagnetismo e liberação emocional magnética. Eu gostaria que quem tivesse aqui clicasse no aviãozinho e compartilhasse com os seus amigos, porque tivemos um atraso aí de quase uma hora, em virtude do Instagram, não sei o que ocorreu, e a informação que eu obtive do técnico aqui da minha operadora de, de internet é que ele tem uma quantidade de dados e quando extrapola, realmente não entra a live ao vivo. Então, boa noite para você, seja bem-vindo, Ana, Catarina. Boa noite, doutor Ailson Fábio. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite. Seja boa bem-vindo e, noite. por favor, se apresente. Bem, boa noite a todos. Eu sou Ailson Fábio, mas normalmente me chamam de Fábio e trabalho com biomagnetismo desde 2009. Comecei em 2009. E os cursos começaram a partir de 2013. Bem, a partir do momento que a gente conhece o biomagnetismo nos encanta, né? Porque é uma terapia formidável. Então, eu aprendi, sou médico de formação, mas entrei no curso de acupuntura e aí tinha o curso de biomagnetismo. Foi nessa escola que eu aprendi. Depois fui ao México aprender com o médico que descobriu. E estamos nesse caminho, né, do biomagnetismo, levando essa terapia a todo canto, né, Laura? E é uma terapia relativamente nova, né, doutor Fábio? Desde 1988, que foi quando o criador da técnica, o Isaac Góes Duran, realmente deu o start nessa terapia, né? Foi, foi. Na verdade, se a gente pensa, ele descobriu em 88. Mas até a terapia tomar essa forma foi a partir de 93, né? Da terapia começar a ser passada como a gente conhece hoje. E é passada moldada e tudo mais. Então, é realmente uma terapia nova, mas que está conquistando um espaço, conquistando o espaço dela, né? Nada mais do que o espaço dela. O espaço dela como terapia segura, uma terapia baseada em evidências, uma terapia que transforma a vida das pessoas, sem esoterismo, né? Porque a gente tem que estar aberto a todas as pessoas. Estando aberto a todas as pessoas, assim como a ciência médica, nós temos que tratar gregos e troianos. Desta forma, a terapia ela não visa nenhum nem outro. Visa o equilíbrio interno do ser humano sem nada esotérico. O tratamento do biomagnetismo, quando a gente fala que é um tratamento natural, sem dor, sem medicamentos, sem ter que injetar alguma coisa, surpreende e causa dúvidas na eficácia. Mas, como Hipócrates, o pai da medicina, falava, nós temos que buscar a cura natural, porque o homem é um ser natural e integrado com a natureza. Então, a lei universal de cargas, onde se baseia a nossa técnica, é positivo e negativo e regula a base da nossa saúde, né?
E gostaria que você falasse mais sobre essa condição do nosso potencial de hidrogênio. Exatamente. A gente tem que começar a entender o seguinte, que mais de 60% do nosso corpo ele é formado por água. Água que é a matéria básica da vida do planeta Terra. Inclusive, algumas etnias, alguns grupos consideram a água planetária como o próprio sangue da Terra, né? A água é o princípio de tudo, inclusive a vida começou na água, né? E o nosso corpo, tendo mais de 60% de água, ele em algum momento, da mesma forma que a água terrestre pode se contaminar, esta água corporal também pode. E quais são os contaminantes para essa água corporal? Nós temos os micro-organismos, como primeiro ponto, né? Nós temos a intoxicação natural, essa intoxicação que pode ser eletromagnética, essa intoxicação que pode ser medicamentosa, essa intoxicação que pode ser alimentar, enfim. Então, nós temos os micro-organismos, a intoxicação, a desnutrição, que não tem nada a ver com a obesidade, e os conflitos emocionais. Então, todos estes pilares alteram esta água corporal. E esta água corporal alterada, ela pode ir para uma hiperacidez em um ponto e uma hiperalcalinidade em outro. Então, ela se transforma. Os ímãs, com a capacidade, o campo magnético, têm a condição de reestruturar esta água e devolver o equilíbrio a essa água. E assim, a gente devolve a saúde ou reconquista a saúde que em um determinado momento a gente perdeu, né? Eu digo assim, é a lei, né? Nós somos um amontoadinho de átomos, né? E vivemos em simbiose com, com os micro-organismos. Uma vez que se equilibram essas cargas, e é o que você explica, né? Com detalhes e faz com que no curso a gente entenda como se comporta a fisiologia, né? Como é que acelera essas células, porque o potencial de hidrogênio é a nossa eletricidade, né? É o que leva eletricidade para as nossas células, como que aceleram essas cargas, e até no vídeo que você demonstra lá no curso, né? Que demonstra muito bem a aceleração dessas cargas, que aceleram as células e que acaba regulando, né, o fluxo sanguíneo, o fluxo de líquidos corpóreos que dão todo esse equilíbrio eletromagnético, né, que acaba proporcionando uma homeostase corporal para restabelecer a função do tecido ou a função do órgão, né? Exatamente, muito bem explicado. Eu tenho um mestre, E a eu gente tem tenho que um bom entender, mestre. Nos últimos 6 anos eu tive né? um bom mestre, você, que Que aliás, bom, graças a ontem Deus. foi o dia do médico, meus parabéns. Obrigado, obrigado. Porque é muito bom ter um médico por perto. Ó, o Paulo Bardal aí, ó. Seja bem-vindo, Paulo. Aguardo você no curso. A Dalva, nosso E pessoal aí, alegre. Laura, a gente tem que entender o seguinte, que esta mesma corrente elétrica, esta carga que é formada, essa carga é a nossa carga de vida, porque se a nossa célula não tem eletricidade para ela funcionar, ela vai ficar doente. Isso é o que acontece. Essa carga elétrica que tem como base o potencial de hidrogênio, que tem como base esta água corporal e que em algum momento é alterada, altera também a corrente elétrica. E essa célula começa a ficar doente. Só que aí é uma célula aqui, é um fígado, é um rim, é um sistema nervoso, é um coração, é um estômago, tudo isso se altera e o paciente, o cliente, o usuário, ou seja, quem quer que seja, pode ficar doente.
o biomagnetismo devolve essa carga elétrica. Isso é interessante. Ele equilibra a base celular. E aí começa-se um processo de autocura. Por quê? Porque os ímãs, é muito fácil a gente falar de biomagnetismo. É muito fácil a gente falar dos ímãs, mas os ímãs não curam ninguém. Esta remissão da doença, ela acontece pela própria pessoa. Ou seja, a gente equilibra esse pH, a gente equilibra a saúde, e essas células equilibradas buscam recuperar o que foi danificado. Né? Então, eu sempre digo que a terapia, o biomagnetismo, que parece ser muito simples, que é só colocar ímã e tudo mais, na verdade é uma terapia que busca a autocura do organismo, busca devolver esse equilíbrio interno, essa homeostase, né? E a partir daí a pessoa tem uma melhora na vida, na saúde, na qualidade, né? Isso sim, dessa forma também é o princípio da medicina tradicional chinesa. Eu preciso da condição energética para o corpo se autorregular, né? Não é porque a causa do medicamento normalmente não se busca. Você, como médico, pode falar muito mais sobre isso. A gente trata o sintoma amortecendo o sintoma e não buscando a causa, né? E no biomagnetismo eu vejo isso, que o próprio rastreio eu já consigo identificar onde está o problema, a causa. E não dá para fatiar a nossa medicina convencional, fatiando, né, por partes, como Descartes fala. Vamos tratar as partes que melhoram o todo. Nós somos o sistêmico, para você ver que os conflitos emocionais, dependendo da emoção que eu sinto, do sentimento que eu tenho, eu até altero determinado órgão do corpo, né? Que é no caso de coração com ressentimento, tristeza com pulmão, também que segue a mesma linha de pensamento da medicina oriental, né? Que é o princípio de buscar a causa e equilíbrio. Com esse equilíbrio, e eu já atendi casos assim de doenças gravíssimas que até o médico, né, meio que desacreditava e que o paciente se recuperou, né? No meu caso, o cliente teve uma recuperação muito boa. E isso a gente acaba vivenciando sempre, né? Uma rotina feliz que nós vivemos é que através da terapia a gente vê a recuperação dessas pessoas. E o mais importante, ô Laura, é entender que o sintoma, seja ele qual for, é só o pedido de socorro do corpo. Não é o problema. O sintoma não é o problema. O sintoma é o pedido de ajuda do corpo para que possa nós darmos atenção a algo que está acontecendo internamente. E a grande questão é que essa terapia ela não busca tratar sintoma. Essa terapia busca tratar a origem da alteração, né? Exatamente. Isso é importante a gente ter noção disso. E nessa busca de causas, quando não é por trauma, né, físico, porque as várias doenças ocorrem não só por conflitos, mas traumas físicos e que resultam. Aí a gente traz a emoção também, que entramos na segunda parte, que é muito interessante, que é a liberação emocional magnética. Então, essas duas terapias se complementam com o mesmo mecanismo de ação, praticamente, com a mesma ferramenta, porque nós usamos os ímãs para tratar no biomagnetismo o equilíbrio de pH e no LEM
a liberação emocional magnética, também usamos o ímã para liberar as emoções reprimidas no coração. E essas emoções trazem essa carga energética que acabam condensando e cristalizando essas memórias emocionais que podem vir a causar doenças. É isso, né, doutor Fábio? Laura, e outra coisa, esse campo magnético do nosso planeta é o campo magnético que propicia a própria vida. Se não houvesse o magnetismo, que é uma das leis naturais, não haveria vida no nosso planeta. E o grande detalhe é que hoje nós utilizamos deste magnetismo por meio dos ímãs para devolver muitas vezes a vida, né? Seja uma vida destruída por uma doença ou seja uma vida destruída por um conflito emocional. Porque o conflito emocional tem o peso de uma doença. Quantas pessoas perdem a vida, quantas pessoas perdem o sentido de viver por causa das dores que carregam. E o mais interessante é saber que as duas terapias, tanto o biomagnetismo quanto a liberação emocional, são terapias simples, são terapias que qualquer pessoa pode aprender. Ah, tem que ser da área da saúde? Não, qualquer pessoa pode aprender. Pode aprender a técnica, pode aprender a teoria, e juntando teoria e técnica, realiza o que nós terapeutas realizamos. Ó, essa é uma questão que normalmente o pessoal pergunta: precisa ter algum conhecimento a nível anatômico para aplicar técnica? Não, O não precisa. conhecimento necessário aprende no curso, né? Exato. E até uma maneira aqui de ilustrar que você facilitou muito a vida da gente é os pontos anatômicos bem definidos, né? Uhum. Esse é o modelo de apostila que a gente consegue aprender de forma simples, direta e de fácil aplicação. E não requer nenhum conhecimento mais aprofundado, né? Entender de fisiologia ou de biologia é mais da área do médico. Nós, como terapeuta, aplicamos a técnica, seguimos o método e temos um resultado excelente, espetacular. Nesses 6 anos, há 6 anos que eu conheci o Fábio, conheci ele lá em Santa Cruz de la Sierra, e há 6 anos que ele vem para o Brasil, e nesse período eu atendi muitas pessoas com um resultado muito, nossa, altamente eficaz. Inclusive médicos, dentistas, pessoal da área de saúde que estão vindo para a nossa terapia integrativa. E isso é muito bom, né? Porque estão abrindo um pouco o pensamento, saindo, tá? E com essa situação que estamos vivendo, tivemos a certeza que com tanta tecnologia, né, em medicamentos, tanta tecnologia, não conseguimos. A melhor vacina é a prevenção, a melhor vacina é manter a imunidade alta, e isso a gente consegue com o biomagnetismo, com a liberação emocional. Porque uma vez que você estando equilibrado emocionalmente, eu vou debilitar menos o meu sistema imune. Uma vez que eu esteja com o meu pH equilibrado, eu vou ter muito mais capacidade de reagir a micro-organismos que invadem o meu corpo. Como o doutor Ailson fala, doutor Ailson fala, o agente não é nada, né? O O terreno é terreno é tudo. tudo. Então, o meu terreno biológico está fortalecido. E outra coisa, Laura, quando nós temos um conflito emocional, e qual é o conflito que nós tratamos? Nós tratamos o conflito herdado. Nós tratamos as dores que os nossos pais tiveram.
os nossos avós tiveram, que alguém de nossa família teve, algum conflito que não foi equilibrado, algum conflito que não foi resolvido, que às vezes passa de geração em geração. E a gente, por amor, né, acaba querendo resolver algo que não nos pertence. E nessa vontade de resolver, a gente acaba vivendo uma realidade que não é nossa. A gente acaba seguindo os passos dos nossos pais. Se eu tinha um pai alcoólatra e eu quero seguir os passos dele, mesmo que de forma inconsciente, por algo emocional, eu vou ter uma grande tendência de também ser alcoólatra. Então, o que faz essa terapia neste processo é buscar quando aconteceu esse conflito, em qual geração aconteceu e fazer a liberação utilizando uma frase de liberação e utilizando campos magnéticos, né? Que a gente passa um ímã sobre um meridiano de acupuntura e aí, junto com a frase de liberação e exercício, a gente busca equilibrar. Busca equilibrar, não, a gente equilibra, porque o resultado é formidável. Muitas vezes o resultado acontece no momento, né, na maca, o cliente ele sente aquela transformação. Então, isso é por um Imediatamente. lado. Imediatamente. Isso é por um lado, as emoções herdadas. Essas emoções que nós carregamos e que são várias, várias e variadas. Bem, mas também tem emoções dessa vida, emoções nossa. Todos nós vivemos em sociedade, todos nós temos relação interpessoal. E todos nós temos também nossas desilusões. A terapia vai trabalhar em cima disso, vai trabalhar sobre os piores conflitos dessa vida que acontecem na primeira infância, no período intrauterino até os 7 anos. Então, é uma terapia muito completa e que traz um alívio, um equilíbrio muito grande para quem recebe. Transforma a nossa vida. E, às vezes, a gente só se dá conta quando passa por uma situação parecida e fala: nossa, eu não estou tendo a mesma reação que eu teria no passado. Isso, inclusive, aconteceu comigo, e aconteceu esse ano. É incrível. E é de uma precisão, né? Porque o Len, assim, foi um divisor de águas na minha vida. E agora eu fiz, há pouco tempo, eu fiz uma mentoria com um pessoal, pequeno grupo, e me relataram, assim, mudanças que é muito gratificante. É muito gratificante você ver como que isso age na vida das pessoas. O resultado disso, da pessoa estar muito mais feliz, porque a gente para de carregar aquela culpa, né, aquele peso, e aqui eu tive uma live com a Lu, que ela falou, é uma mochila em que, de acordo com as tuas vivências, você vai colocando uma pedra, outra pedra, e aquilo vai pesando, e vai pesando, e vai pesando. Com o lenha, a gente vai largando essas pedras. Você vai tirando aquela bola de ferro amarrada, né, na perna que você carrega de forma inconsciente, achando que a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. A gente nasceu aqui, nasceu para ser feliz, nós merecemos ser felizes. Problemas, sim, teremos, né? Mas como Jesus Cristo diz, eu venci o mundo, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E a gente vence os problemas do dia a dia e consegue ser feliz apesar de, consegue ir atrás do seu objetivo de vida, porque quando a gente acha o nosso objetivo, pelo qual a gente veio aqui nessa terra, a gente consegue ir no caminho do nosso propósito. E a liberação emocional magnética, ela tira esses entulhos. Eu digo assim, o teu propósito de vida está lá, de repente vem um entulho, outro entulho, e o teu propósito de vida acaba
escondido, você nem sabe mais onde está a sua essência. Então, buscando isso e tirando aquilo de camada, né, Fábio, também, você vai tirando as camadas, tira a camada. E o impressionante é a precisão. Por exemplo, eu achei emoções reprimidas no quarto mês de gestação, relacionada com avós paternos. Quer dizer, é, é muito precisa a informação. Eu fiz com a distância, e ainda é surreal, né? Que dá para fazer a distância. Fiz com uma pessoa que eu não conhecia a vida, e daí achei assim no 7º mês, com a mãe, aí ela, a hora que passei, ela chorando, eu estava brigada com a minha mãe. Exatamente, acontece isso, é de uma precisão fantástica. Porque, Pô, fininho, porque tudo é energia, né? Tudo é energia. E a gente tem que entender o seguinte, que a emoção, inclusive respondendo alguém que perguntou sobre a emoção herdada, a emoção ela é uma informação. E essa emoção ela é gerada por uma corrente elétrica. Quando nós pensamos, a gente gera uma eletricidade. Por isso que se faz o exame eletroencefalograma, para medir essa carga elétrica. Bem, então quando tem a emoção, você gera uma informação, você gera uma energia, essa energia em desequilíbrio fica no teu corpo e essa informação pode passar para os seus descendentes. Por isso que a gente vê, e eu comentei, que muitas pessoas, por amor, vão seguindo os passos dos pais, os passos dos avós, inclusive nas dores dos conflitos, mas isso tudo por amor. Enfim. Na terapia, nós temos a condição de... o primeiro passo para a resolução do problema é a consciência. Então, você traz à tona aquela informação, traz à tona, traz à consciência aquele desequilíbrio, aquele conflito emocional que aconteceu no passado, e a partir daí, aquela informação, aquele campo energético, você faz a liberação utilizando a própria energia da acupuntura, do meridiano de acupuntura. Então, respondendo, pode-se fazer a liberação de emoção herdada em uma sessão de LEM? Com certeza, né? Com certeza, e nós percebemos isso, né? Inclusive, como virar uma chave, a pessoa que estava seguindo um caminho passa a seguir outro caminho, né? É a escolha. É a escolha. E essa escolha, ela se dá, muitas vezes, de forma inconsciente. Nós somos levados por nossas emoções, né? Toda escolha que nós fazemos é uma escolha emocional. Então, na terapia, nós buscamos essa informação, nós buscamos aonde aconteceu, com quem aconteceu. O primeiro passo, trazer a consciência. Segundo passo, fazer a liberação. Né? O mineralograma, o ANAC, não tem nada a ver, né? O mineralograma é para medir, não tem nada a ver com os conflitos emocionais, né? Para medir os minerais do corpo, se tem alguma intoxicação por metal pesado e tudo mais. Eu já pedi, inclusive, a alguns pacientes o exame mineralograma. Mas, enfim, em relação aos conflitos emocionais, é uma coisa formidável, porque nós vivemos. E o grande detalhe também é que, junto com o cliente, nós nos tratamos. O terapeuta se trata, porque o exercício é feito em conjunto. Terapeuta, cliente. Né, Laura? Eu acho impressionante a liberação emocional. E a gente assopra junto, né? A gente faz o exercício junto, libera junto e se melhora junto. Agora eu parei de chorar junto, né? Porque de vez em quando, no início da terapia, eu chorava junto. Tem que Aí cuidar. eu me emocionava e chorava junto com o cliente. Agora não, agora já estou mais controlada, assim, né? Que bom. Que bom. Já liberei muitas emoções, ainda preciso, porque cada vez eu reprimo uma emoção que outra. Nós vivemos ciclos, né, Laura? Nós vivemos ciclos.
E nesses ciclos de vida que acontecem energeticamente no nosso corpo, mais ou menos de 80 a 90 dias, nós entramos em ressonância com uma etapa de vida nossa e de nossos pais, de nossos avós, e energeticamente essas emoções elas vêm. Imagina, ninguém iria aguentar viver 100% de todos esses conflitos do passado. A gente não ia ter estrutura para aguentar essas dores. Então, o que vai acontecendo é que, de tempos em tempos, nós vamos tendo essas emoções, tentando resolver, algumas são resolvidas, outras não. Mas as que não são resolvidas, aquelas que têm a possibilidade de realizar a terapia, gera uma transformação, né? Essas emoções são transformadas de negativas a positivas, e aí a pessoa começa a trilhar um novo horizonte. É isso que eu digo, um novo horizonte, é um novo amanhecer na vida da pessoa. Quem viveu sabe. O que eu acho importante, Fábio, assim, é que o nosso corpo é inteligente. O nosso organismo, o nosso subconsciente Oi, é que vai determinar qual que é a emoção primeira que tem que ser eliminada, né? Tanto que a gente pergunta e ele vai dando uma sequência. Primeiro eu preciso, mas eu achei que fosse aparecer uma briga. Não, não, não. O organismo é que vai dizer. O que que eu comento com os meus clientes? A gente ouve Ei, desde Vanete. pequeno. Ai, Vanete. A gente ouve desde pequeno assim. Nossa, essa menina é assim. Ouve do psicólogo. Não é assim, você tem isso. Ouve do psiquiatra, do médico, do terapeuta. Daqui a pouco a gente perdeu a nossa essência. Eu já nem sei mais. Tanta coisa que eu vi, né? E eu pego clientes assim, aí nós conversamos com o subconsciente. É Laura, ele você que levantou pontos interessantes. Olha só. Primeiro ponto que você levantou que é muito bom. Na nossa terapia, na liberação emocional magnética, no LEM, o cliente não precisa de falar a dor dele. Esse já é um grande passo, sabe por quê? Porque o nem que reviver, faz né? é, às vezes nem ele quer viver aquilo, às vezes ele É, tem vergonha de falar, às vezes é algo pessoal, particular, que ele não quer comentar, né? E isso eu acho formidável, porque é o que impede muita gente de buscar ajuda, é a se, exposição. se expor. É. E na terapia não tem isso, você não precisa falar nada. Se você quiser chegar e falar, olha, eu quero receber a liberação emocional, mas eu não quero falar nada. Não tem problema. Por quê? Porque na A terapia terapia, funciona do mesmo jeito, né? exato, porque quem vai nos responder é o teu subconsciente, vai nos dar a informação que precisa. Você não precisa se preocupar porque você vai saber as emoções que são trabalhadas. E outra coisa que você levantou muito bem, Laura, é que na terapia não são as emoções que nós queremos trabalhar trabalhadas. São as emoções que o próprio corpo, a inteligência corporal, né, a tua inteligência permite ser trabalhada. Então, eu já tive clientes que chegaram para trabalhar depressão e não saiu a emoção depressão, porque a emoção depressão não é o fator, né? É como se expressou, como foi diagnosticado, é um selo que recebeu. Mas tinham outros conflitos que levou a ter esse problema. E na liberação emocional, a gente, de forma tranquila, de uma forma que não é necessário perguntar, né? Não leva o constrangimento a ninguém, a gente faz a liberação e a pessoa tem. Putz, é formidável. Assim, de falar, eu fico feliz. Eu fico feliz porque transforma. É porque é emocionante, né, Fábio? Assim, Exato! Porque eu já eu vi já várias pessoas sendo transformadas com a sim, liberação. eu rastrei um senhor que ele falou: não, não é isso. Eu falei: estou falando com seu subconsciente. Muito bom. Estou Porque a falando com seu. mente mente, né? É, Já
Já o inconsciente, subconsciente, não. Então, Exato. às vezes a gente faz uma liberação de ódio, a pessoa fala, nossa, eu não tenho ódio. A gente não sabe, primeiro, se esse ódio não é algo herdado, a gente não sabe se ela teve um conflito e levou a ter esse ódio de alguém, mesmo que E seja foi, momentâneo, foi importante para ela naquele momento. E ficou um e foi um registro. determinado momento da vida, né? Foi um determinado momento da vida. Exatamente, E exatamente. condensou essa energia lá e ficou cristalizado, né? E pior, Laura, que às vezes, desculpa, todas as vezes, essas emoções aprisionadas, elas vão para algum órgão. Então, aí vai colaborar nas doenças, ou vai ser a base para a manifestação de uma doença. Porque a emoção gera alteração física. Eu vou falar para você, olha, todo mundo que está assistindo a gente, quantas vezes você quis chorar e você se fez de durona, se fez de durão e falou, não vou chorar. Mas você estava naquele conflito emocional. O que, que aconteceu? A maioria, se não todo mundo aqui, sentiu uma bola no pescoço, algo duro, algo que doía. Mas olha só, era por algo emocional. A origem foi emocional. Mas você acabava sentindo algo físico. Então, o que eu digo para as pessoas é: o que não está acontecendo a nível celular, porque a nível macroscópico está sentindo aquele problema, ou aquela cólica, ou aquele frio na barriga, ou qualquer alteração emocional. Esse do choro é o mais claro. É o mais claro porque eu já tive e a maioria das pessoas já tiveram. Então a gente sente algo físico. Então, Até se a gente está sentindo algo desta natureza e desse tamanho, a nível celular também. Então as células podem estar sofrendo, e células sofrendo adoecem, né? E esse adoecimento, de forma crônica, desenvolve as doenças. E a Até liberação muda isso. muda, com certeza. Eu até queria falar que se tem alguém assistindo aí que conhece alguém que tem esses sintomas de depressão, fibromialgia, artrite reumatoide, clique no aviãozinho aí e chama para assistir. Porque essas emoções, né, Fábio, é o que resulta de conflitos emocionais. Exato. Artrite reumatoide, problemas renais, né? E até a gente fala, tudo o que a gente guarda empedra, né? E vai empedrar em algum lugar. Vai empedrar. Se eu Muito não bem. empedra no rim, né? Nas articulações, né? Na vesícula, abscessos. Porque, como disse a Anak aí, ó, o sujeito, ele não vomita e nem digere, né? Fica Ah, meio termo, né? Fica ali aquela emoção. E aí que ela não vai fazer sobe, mal. não desce. Não sobe, Exato. não desce. E nem... Não consigo engolir, não consigo vomitar. Boa, Ana, essa eu gostei. É, é. Mas os conflitos emocionais, o câncer, né? Uma é a doença, né, do século, uma das doenças que mais mata, né? É o que gera acidez. E nas emoções, quando até tem uma expressão popular, ai, aquela pessoa tá ácida, né? Porque e geralmente o câncer é gerado num âmbito de acidez, né? O organismo ácido proporciona mais desenvolvimento para o câncer, não é isso? E outra coisa, Olá, não só no câncer, né? Esses conflitos emocionais, primeiro, alteram as nossas decisões, alteram o nosso dia a dia, alteram o nosso caminho. Bem, então, de forma macro, né, a nossa vida é alterada por esses conflitos. Agora, existe as ações que essas emoções bloqueadas, que essas emoções
aprisionadas no nosso corpo nos levam, de forma de vida. E existem as doenças que são provocadas por esses conflitos emocionais. Então, antigamente, se separava a emoção do corpo humano. Hoje, isso é junto, misturado e integrado. Então, nós sabemos que as emoções, elas alteram o corpo humano, como esse exemplo que eu dei. E muitas vezes a gente vive ciclos na nossa vida que não são superados por amor cego, por querer carregar a cruz que não é nossa. Então, a liberação deixa cada um no seu quadrado. O que é do meu pai é do meu pai, o que é da minha mãe é da minha mãe, o que é meu. E ainda o que é meu eu posso trabalhar para melhorar, porque todos nós nascemos para sermos felizes. Ninguém nasceu para viver a tristeza. Então, às vezes, quando eu vejo alguém na rua, essa pessoa ácida que você comentou, essa pessoa amarga, eu fico imaginando qual é a história emocional que não está por trás dela. E esse é um fato que ocorre, né? São várias histórias dela, dos antepassados, dos conflitos, e às vezes ela está passando por aquilo e não é nem ela, né? Não é nem por ela, e sim por algo que ela está em ressonância energética, que é ligação com o antepassado. Então, a liberação é transformadora. E traz essa carga, né? E traz e revive. E acaba revivendo. E aí a gente vê famílias, clãs familiares de solteirões, clãs familiares de viúvos ou viúvas, clãs familiares de uma doença específica, né? Clãs familiares que acabam, pessoas que recebem a informação, e quem vai receber a informação não é um amigo, e sim um filho. Então, por isso que eu digo, são os descendentes que recebem essa informação. E acabam seguindo de forma inconsciente os passos do antepassado. E aí gera toda a dor, né? De forma inconsciente, e gera todo o conflito. E as emoções guiam a nossa vida, né? Então ela vai acabar escolhendo uma pessoa que representou o pai, o avô que morreu novo, e que essa pessoa energeticamente também vai falecer outra vez, vai viver viúva, igual a avó foi viúva, igual a bisavó foi viúva. E por aí outros fatores, né? Então, as emoções, elas estão presentes em nossa vida, geram alterações corporais, comportamentais. Isso é tratado, qualquer um pode aprender dentro da terapia. No curso que é dado em 2 dias, nós vamos ver como podemos resolver isso. Qualquer um pode resolver, qualquer um pode trabalhar, né? Nós vamos apresentar o que são emoções, o que são sentimentos, as características, por que carregamos, enfim. E vamos aprender a técnica para fazer essa liberação. E, como eu disse, permitir viver um novo horizonte, viver um novo amanhecer. Nós e todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, né? Isso é importante. Até porque dentro da própria técnica, onde a gente estuda muito a física quântica, né? Entende esse ciclo de energia, e eu acho que nós trabalhamos dentro desse conceito, energia, frequência, vibração e ressonância, né? Porque o nosso corpo se comporta dessa maneira, o universo se comporta dessa maneira, as emoções se comportam dessa maneira, né? Todo o nosso sistema se comporta dessa maneira. Então, não só entender e resolver, né? Porque o capitão do navio, eu digo, é o que dá a ordem para a casa de máquina. E a casa de máquina trabalha para resolver as minhas ordens, para seguir as minhas ordens. E eles não enxergam. A casa de máquina não enxerga, a casa de máquina não tem rumo, segue o capitão do navio. Então, o que eu quero dizer? Eu preciso ainda querer.
Eu preciso decidir, né? Eu decido que quero mudar. Ainda eu tenho controle, né? Porque o subconsciente tem, mas ele segue uma ordem. Ele segue a ordem, e uma vez que a gente muda a frequência desses pensamentos doentios, dessa emoção que a nível físico já aperta a garganta, mas a nível celular, a cada batida do coração está massacrando lá, e, eu atendo pessoas com uma insônia muito grande, porque são atormentados por pensamentos contínuos e repetitivos, que depois da liberação consegue, nossa, como eu estou bem. Uma decisão que parecia tão complexa e tão pesada, clareou. Isso é a liberação emocional. Isso é fazer com que o indivíduo se compreenda, se aceite e se ame, porque é mandamento com promessa. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar para depois dar amor a alguém, né? Aí você vê o indivíduo dentro da liberação seguindo esse caminho. O resultado é fantástico. É fantástico. Mas olha, e você que trouxe essa técnica para a gente, e nós, terapeutas aqui do Paraná e do Brasil, somos muito agradecidos a você, porque Obrigado. você, Fábio, mudou a vida de muita gente. A minha, né? A Leonie lá de Prudentópolis falou, sabe, que a Leonie Ela sempre transformou. fala, é um carinho, né? A Leonie transformou o Lei no marketing de rede. É, foi. Mas a Maiara, querida, E eu digo, então, sabe o que, Laura? Eu digo o seguinte: tudo tem um tempo para acontecer na nossa vida. Existe um tempo para tudo nessa terra. E Eclesiastes, Eclesiastes, Salomão, Eclesiastes. e para a terapia chegar na vida das pessoas, elas têm que estar preparadas. As Sim, pessoas precisam estar preparadas. Porque ela vai sim. chegar no momento que a pessoa se permite se trabalhar, ser trabalhada, ser liberada. Existem pessoas que precisam passar por certas questões, certos conflitos, para ver o despertar. Porque Para o que eu digo é o amadurecer, seguinte: é né? importante esse despertar interno, né? Esse despertar leva à consciência. E a consciência é o primeiro passo para a resolução do problema, né? Exatamente. É, Mas, e aí, numa família, numa família ali onde tem vários integrantes, cada um está num processo de evolução. Aí é onde surgem os conflitos. Então, é, quando eu atendo uma pessoa da família e ele começa a se estressar com a outra, porque não entende, porque acha que que eu virei um ET, né? Porque a gente vai virando um ET, né? Vai virando, parece que vive em outra dimensão. Você começa a ver o mundo com mais clareza. E tudo tem uma ordem, funciona numa ordem. E a vida é uma ordem, os sentimentos são uma ordem, e o universo também funciona numa ordem. E precisa andar, não aceita estagnação, né? Você precisa se movimentar. É como no sangue, o nosso sangue, eu preciso movimentar, porque uma vez que para, há dor. E se há dor, há estagnação, né? Interrompe o fluxo energético. Nosso fluxo energético precisa estar em constante movimento. A nossa vida também, as nossas emoções também. E onde surgem os conflitos? Muitas vezes eu atendo uma pessoa da família, essa pessoa está bem, mas aí eu preciso explicar que ela está num processo de evolução e a outra pessoa, integrante da mesma família, do mesmo espaço, não está.
né? Aí eu preciso entender que cada pessoa está num processo de evolução. Um está aqui, outro está aqui, outro está ali, e surgem os conflitos mesmo. E esses conflitos servem para a gente amadurecer, serve para a gente olhar até para o nosso interior e ver o que é que tem que ser enxergado. O amor de quem, né? Como que você fala? É o amor. Em amor a quem que eu estou vivendo isso, né? Bert Hellinger. Exatamente. Exatamente. E a grande questão, como a Dawson colocou aí, o corpo ele vai falar quais são as emoções que devem ser trabalhadas. E aí, porque, como eu disse, a pessoa não precisa de se expor. E aí nós vamos fazer o trabalho em cima daquelas emoções. É o primeiro passo, né? Essa consciência, é esse trabalho de transformação. Porque em algum momento houve um conflito, esse conflito ficou estagnado, ficou parado, foi aprisionado e gerou um problema. E essa consciência é a consciência transformadora, essa consciência de que nós carregamos algo, né? E que nós podemos mudar. Mas olha, Fábio, voltando aqui ao nosso curso, eu quero convidar o pessoal que nós teremos curso no dia 1º, do dia 1º ao dia 6, teremos o curso aqui em Curitiba. Primeiro curso presencial do ano, primeiro e último do ano, Aqui em né? Curitiba. Aqui em Curitiba. De 1º a 6 teremos o biomagnetismo e 7 a 8 teremos o LEM, Liberação Emocional Magnética. E se alguém quiser participar, ainda tem algumas vagas, porque o número de participantes é bem reduzido em virtude Da do pandemia. local, do hotel. Então, peço que entre em contato. E que se tiverem mais alguma dúvida, a gente vai estar à disposição. No decorrer da semana, eu vou colocando aqui mais informação no Story, no feed e no Facebook também. E vou colocar um link à disposição. Se alguém quiser saber as formas de pagamento, pode me mandar um direct também, que essas perguntas, dúvidas e aprendizado vai ficar a cargo do nosso mestre, aí o doutor Ailson Fábio, que faz isso com maestria há 6 anos. O Laura, eu digo o seguinte, que as duas terapias elas se complementam. Se complementam porque o biomagnetismo ele vai trabalhar fisicamente. Os Sim, conflitos físicos, aquela alteração de pH que gerou a doença. A liberação emocional ela vai trabalhar os conflitos emocionais, a dor da alma. Então, são duas terapias que têm como base o magnetismo, né, os campos magnéticos, a lei da natureza que nos permite ter a vida. E os dois juntos promovem o que a gente vê: transformações, revoluções, modificações, crescimento. Então, crescimento. todo mundo que vier aprender, eu tenho certeza que no final do curso vai se sentir realizado. Vai se sentir realizado porque a cada dia é uma novidade e ver que ambas terapias se complementam. Após o curso, nós fazemos, mais ou menos 20 a 30 dias após o curso, nós fazemos reuniões, né? A gente faz uma reunião online para saber como estão, tirar as dúvidas. E a prática é ali no momento. No momento do curso, nós temos as práticas. As práticas a gente começa a fazer entre nós, tanto do biomagnetismo quanto da liberação emocional. Eu digo o seguinte, ambos cursos 50% teoria, 50% prática. O mesmo que você aprende, você vai aplicar. Não é um curso de você ficar sentado só ouvindo. Mesmo porque eu também não deixo, né? Todo mundo precisa de movimento, né? Assim como a vida, assim como o universo, tudo está em movimento. E o curso também tem que ser em movimento. E, na verdade, esse curso nós já validamos. Em 6 anos, a gente já validou esse curso, porque Ó,
Lembra? Começamos com 2 dias, com 3, com 4, com 5, com 6. E 6 a gente chegou a uma definição. Com 6 dias, o terapeuta sai apto a aplicar a técnica, sai com segurança, sai com conhecimento, ele vai poder atender qualquer cliente, seja médico, seja dentista, seja de qualquer área. Ele vai atender sabendo o que está aplicando, sabendo o que está fazendo, né? Com a segurança e com a responsabilidade. Porque, e fica na técnica, porque já passam aventureiros que têm os olhos de cifrão, né? Já passaram aventureiros com olhos de cifrão, mas acaba havendo uma seleção natural. O biomagnetismo traz, quem vem aprender o biomagnetismo são pessoas que gostam de pessoas. E eu costumo dizer, nós tratamos o melhor patrimônio da Terra, que são os seres humanos, os filhos, cópia e semelhança do Criador. Eu tenho responsabilidade do que eu falo. Eu tenho que entender que do lado de lá tem alguém com sentimento e tem alguém que é cópia e semelhança do meu Criador e Salvador, que mandou ele até a mim para que eu possa ajudar. Então, é propósito, objetivo de vida, é um propósito divino. E quem tem esse propósito, quem gosta de gente, se afina com esse propósito, fica na técnica. Quem não gosta, sai fora, né? Sai fora. E a nossa intenção não é formar robô terapeuta, né? É que a pessoa possa entender a terapia para poder realizar essa transformação e cuidar do principal, que é a vida, né? Que são as pessoas. Isso você falou de uma forma muito bonita e de uma forma bem correta, né? Nós estamos gente que gosta de gente, né? Então a gente tem que gostar do que a gente faz e a gente tem que se colocar no lugar do outro, sabendo que todos nós temos os nossos conflitos, todos nós temos os nossos problemas, mas naquele momento aquela pessoa é o ser principal, né? Exatamente. Ajudando a ela, eu vou me ajudar. E sem julgamentos, né, Fábio? Sem julgamento. Exatamente. Exato. Se tivesse coraçãozinho aqui, eu ia mandar coraçãozinho. Como não tem, eu estou esperando ver o povo colocar coraçãozinho. Pode colocar, gente, coraçãozinho, que o negócio tá bom. Quero ver coraçãozinho subir aí, o negócio é ótimo. Dalzilete, toca coraçãozinho aí, ó, gasta o dedo aí. Isso, Nice. Agora sim. Mas olha, e a Fatiminha ali, um monte de coraçãozinho, metade para mim, metade para você, Fábio. Tá bom, tá bom. Então, a gente gostar de gente já é uma alegria, porque eu falo, o dinheiro é importante, porque conhecimento custa caro. Para a gente aprender uma técnica nova, para a gente desenvolver, para pegar a apostila, fazer a apostila, tirar o tempo, é um investimento. Mas o resultado que a gente vê no rostinho do outro, da felicidade, né? Isso é missão cumprida. E missão... Não tem preço que pague. Não tem valor. Isso é algo sem valor. A transformação que a gente conquista, né? É algo sem valor. Fábio, deu o coraçãozinho ali, você colocou o coraçãozinho? Claro, não perdi tempo, coloquei coração também. Agora coloque você. Eu não sei. De coração para coração, olha que maravilha. É de coração daqui para o coração que está aí assistindo a gente. Eu vou colocar um cabelinho aqui, ó.